né? Até aqui o Senhor nos ministrou de maneira maravilhosa. E amados, eu vejo que o propósito e o plano de Deus é que quando você vir à casa dele, você receba tudo o que ele tem preparado para a tua vida, amém? Né? Então, às vezes, nós lutamos com muitas coisas, com muitas distrações, né? Com muitas batalhas. Quem aqui passou por guerra durante essa semana? Quem aqui passou por guerra? Quem aqui teve discussão na sua casa, no trabalho? Eu não sei, ainda não, já voltaram a trabalhar, né? Já voltaram a trabalhar, todo mundo já voltou a trabalhar. Alguma situação de distração para roubar teu coração, para que quando você chegasse na igreja, chegasse no momento da adoração, você estivesse perturbado, ansioso, inquieto, nervoso, com medo, apreensivo, para que o teu coração não se conectasse com Deus. Certo? Mas eu creio nesse dia que o Senhor é maior sobre nossas vidas, amém? E essa semana eu sei que houve uma guerra sobre nós, né? Hoje eu cheguei aqui e essa noite a gente passou muitas batalhas, batalha mesmo, espiritual. E hoje eu tive necessidade de a gente orar junto, a gente fazer isso que a gente fez aqui, amém? Porque toda vez que Deus está trabalhando, Ele está efetuando uma obra de transformação, né? Está começando um ciclo novo, o diabo sabe que isso está acontecendo na igreja. Então, o inferno se movimenta de acordo com as necessidades que eles veem, porque o efetivo deles, de soldados das trevas, é limitado. Então ele começa a desviar ataques para lugares onde eles veem que algo de Deus está começando a acontecer ali, certo? Eu vejo que o Senhor está trabalhando nessa igreja. Ele está trabalhando na sua vida. Então por isso que o diabo sempre vai vir com seus ataques e contra-ataques, amém? Nós passamos por um encontro maravilhoso, abençoado, né? Onde o Senhor falou conosco. Nós passamos por um congresso onde Deus ministrou poderosamente. Eu compartilhei com alguns irmãos, compartilhei no congresso. Esse congresso para mim foi o melhor congresso que eu já participei em 20 e poucos anos, irmão. Entendeu? Em 20 e poucos anos. Como eu ouvi a voz do Senhor clara. Como o Senhor foi tão específico comigo, falando sobre certas situações, amém? Correto? Como eu consegui ouvir Deus e não deixar que as distrações por alguma coisinha, não concordo com isso, isso, aquilo, roubasse o meu coração. Certo? E Deus falou muito comigo, e eu sei que falou com você. Às vezes Deus falou com você de uma maneira que você acha que Deus não falou com você. Pastor, eu fui muito confrontado. Misericórdia do céu. O sangue de Jesus tem poder, Deus está falando com você. Deus está quebrando, né, nossos conceitos e preconceitos que não estão firmados na palavra, né? Então, Deus nos confronta, né? Deus fala conosco. Agora, tudo que Deus tem preparado para nós vai ter resistência, amém? Vai ter resistência. Vai ter resistência. Por isso a palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra a carne e... Diga, minha luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Então, querido, nós precisamos saber de uma coisa, nós estamos em uma guerra. Efésios 6,12, coloca para nós aí, Nando. Efésios 6,12. Né? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, né? Não é contra o homem, mas contra os poderes e autoridades, principados e potestades, né? Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós enfrentamos muitas batalhas, né, que são forças malignas, correto? Eu digo para você, muitas vezes você pode estar passando por uma batalha na sua casa, no seu casamento, e você pensa que é natural. Não é natural. Estou brigando com meu marido, estou brigando com a minha esposa. Não é natural, é espiritual. Eu estou com raiva de fulano. Vai ver, é espiritual. Fulano está me perseguindo.
tem origem espiritual. Ah, eu estou com uns sentimentos ruins, origem espiritual. Ah, eu estou passando por uma guerra terrível, batalha espiritual. Você precisa entender, a gente não luta contra pessoas. Se você for guerrear contra pessoas, você vai perder a guerra. Você vai ferir pessoas, você vai perseguir pessoas, e você precisa entender que você não está lutando contra seres humanos, você está em uma batalha que é espiritual. No mundo espiritual só tem dois senhores, irmão. Ou é Satanás, o senhor das trevas, ou é Deus, o senhor da luz. Né? Não existe meio termo. Então, nossa batalha é espiritual. Então, toda vez que o Senhor está trabalhando e Ele está movendo, o diabo vai se levantar com as suas resistências. E que nós precisamos entender que tipo de guerra nós estamos lutando. Que tipo de guerra? Que tipo de batalha você está lutando na sua casa? Que tipo de batalha você está lutando na sua caminhada com Deus? Porque a gente começa a caminhar com Jesus, é mil maravilhas, né? Primeiro amor, maravilhoso, né? Tudo está dando certo, aí de repente tem um pedaço da caminhada que você começa a sentir algumas coisas, ver algumas coisas, começa a ter algumas retaliações, você fala, nossa, mas eu pensei que ia ser beleza o tempo todo, maravilha o tempo todo. Não vai ter guerra. Mas a boa notícia para você é que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. João 4,4, se eu não me engano, vê para nós, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nessa batalha que você está passando na sua casa, na sua família, no trabalho, nessa luta, saiba que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Né? O diabo ele vai se levantar como um leão, rugindo, fazendo barulho, gerando polêmica, gerando discussão. Mas ele não tem o poder total. O poder total está na mão de Deus, amém? Ele pode ser como um leão, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. E com o seu rugido, ele bota para correr todos os falsos leões, amém? Então diz, filhinhos, vós sois de quem? De Deus, e tendes vencido os falsos? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que são esses falsos profetas? São as vozes demoníacas dissonantes para trazer confusão. Nós temos um tempo hoje, irmão, onde tem muitas vozes ressoando. Vozes, falsas vozes, para trazer confusão na mente. Eu sei que tem gente que chega na igreja confuso, porque ele ouviu tanta coisa durante a semana que ele não sabe o que é verdade mais. Ele ouviu pode, outro diz não pode, outro diz mais ou menos. Aí ele fica, não pode, é mais ou menos, o que é? Eu devo vestir, não posso vestir, eu posso comer, não posso comer, eu tenho que dar, não tenho que dar, eu tenho que ir, não tenho que ir. Ah, é isso ou é aquilo? O diabo sempre vai se apresentar como vozes falsificadas para trazer o quê? Desânimo, desistência, medo, insegurança, incredulidade. Essa é a função da voz dos falsos profetas, amém? E eu vou dizer uma coisa, o que é falso é difícil de ser identificado. É difícil ser identificado. Mano, não é fácil. Tem gente que fala assim, tem o falso profeta fulano. Vocês que assistem internet, ninguém aqui é bobinho, todo mundo já viu muita gente falando, fulano é o falso profeta, fulano é o falso. Né? Não caia nessa não, meu irmão. Porque o falso profeta, ele tem voz doce. Ele não é conflitante. Ele não confronta. Ele arrebanha. Ele é sedutor. Ele é bonzinho. Ele calça sapatinhos de veludo, anda macio. Sabe quando você só pode identificar o que é falso pelo que é verdadeiro, pela palavra de Deus? Pelos frutos conhecereis a árvore. Busca para nós, Leandro. Hoje você vai ser o nosso Google aí, amém? Pelos frutos conhecereis a árvore. Você não conhece árvore pelas folhas. Você não conhece a árvore pelo caule, não conhece a árvore pelos galhos, você conhece a árvore pelos
frutos. Então você precisa esperar para conhecer a árvore. Tem gente que está olhando para a árvore e está dizendo, é tal. Espera o fruto. Espera o fruto se manifestar. Depois que o fruto se manifestar, você vai dizer, essa árvore não é boa. Essa árvore é maligna. Esse fruto é amaldiçoado. Mas você vai conhecer uma pessoa pelos frutos que ela produz. Não é pelo discurso que ela tem. Não é se a mensagem dela te agrada ou te desagrada. Porque deixa eu dizer uma coisa, irmão. Pelos frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Ok? Mas deixa uma coisa. Não seria óbvio você olhar para algo e dizer, é uva, é uma videira, né? E olhar para uma erva daninha e dizer, é uma erva daninha? É ou não é óbvio? Você precisa esperar ter fruto? Você precisa chegar no seu quintal, olha, lá em casa tem uns pés de fruta, né? Tem um pé de amora, né? E tem um pé de figo. Se você chegasse, mesmo que não fosse na época de dar fruto, e você olhasse para o pé de figo, você ia dizer que era o quê? Pé de figo, não é? Mas não tem fruto, mas não precisa dar o fruto. Só espera dela para saber. E você olhasse para o pé de amora, você dizer, é amora. Mas como é que você sabe? Pastor, não precisa dar o fruto. A estética, o formato dela é pé de amora. Mas, nesse caso, não estamos falando de árvores naturais que se pode ver e se discernir pela aparência. Nós estamos falando de essência. Essência só se sabe quando vem para fora. O que é o fruto? É a manifestação da essência de uma árvore. Irmão, uma fonte, vai buscar ela de novo, uma fonte de água doce não pode jorrar água salgada. Porque a fonte, ela vai colocar para fora aquilo que está na sua essência. Não se deixe seduzir pelas falas. Observa o fruto. E para observar o fruto, você não pode ser ansioso, antecipado no falar. Tem gente que olha a pessoa e diz, é do diabo. Como é que você sabe? Porque eu não gostei dele. Mas você viu os frutos que ele está dando? E talvez você vai se olhar no espelho e não se imaginou que você pode estar sendo um filho do diabo, porque os teus frutos não estão sendo bons. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Não crie empatia com as pessoas pela personalidade dela. Eu não gostei do jeito que fulano fala. Isso é alma, isso é humano. Você já olhou para uma pessoa e não é nem discernimento de espírito, irmão? Né? E eu não gostei dela, achei ela muito metida, né? Olha a roupa que ela está usando, quer dizer que você está julgando ela pela roupa que ela está usando? Né? Tá aí o quê? Acaso pode uma fonte jorrar água potável, água salobre? Tem outra versão, tem outras versões, né? Ora, meus irmãos, é possível que a figueira produza azeitona? Ou uma videira de figo? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar o quê? Jorrar o quê? Água doce. Por que tem muita gente sendo enganada? Porque tem gente que anda pela aparência e tem gente que anda pelo gosto. Não seja guiado pelo que você gosta, mas pela verdade, porque a verdade às vezes é dura. A gente sempre fala assim, as pessoas falam, eu gosto que fale a verdade. O dia que fala a verdade para ela, ela fica de mal com você. Então nós vamos cair na realidade que nós não gostamos de verdade o tempo todo, desde que a verdade nos beneficie, né? Se alguém diz, nossa, você é muito bonito. Você, obrigado. Nossa, que bênção, né? Mas dizer, olha, você tá feio hoje, hein? Aí você fala, obrigado. Né? Mas por dentro eu sou bonito. Né? Certo? Né? O problema é quando você é feio por fora e por dentro também, né? Certo? Mas eu estou dizendo que a gente não consegue conviver com verdades. Né? Porque a verdade, ela agita a gente por dentro, ela faz sair o que está dentro. Por isso Jesus diz, conhecereis a... João 8,32, essa está fácil, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem? A verdade. A verdade é boa de ouvir? Não. A verdade é ruim de ouvir. Porque a verdade nos confronta.
com os nossos maus hábitos, com a nossa cultura pessoal. A Bíblia não está para servir a nossa cultura. A Bíblia não foi escrita para servir os nossos bons gostos. Ela é um livro de contracultura. Ela é um livro de contragosto. Olha, Jesus disse é melhor dar do que receber. Meu irmão, quem humanamente dizendo vai dizer que isso é melhor? A gente gosta só de receber, ué. Só gosta de receber. Carinho da esposa, carinho do marido. A gente gosta de receber o presente. A gente gosta de receber elogio, né? A gente gosta que as pessoas nos entendam. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é muito lá recomendável, me entenda, me compreenda. A gente sempre gosta de receber. Mas Jesus disse, é melhor dar do que receber. Isso é o confronto da verdade, amém? Esse é o discipulado de Jesus, amém? Jesus chama a gente para perto e diz, olha, não viva no engano. Irmão, o que é falso sempre terá aparência de verdadeiro. Pega uma Louis Vuitton falsificada e uma Louis Vuitton verdadeira e coloca numa mesa e pede para uma pessoa leiga olhar para você ver se ela vai identificar o que é falso e verdadeiro. Não identifica? Por isso tem madames hoje andando com Louis Vuitton falsa. Porque é muito parecido. O que é falso é muito parecido com o que é verdadeiro. Existe hoje, né, tanta coisa aí falsificada. Então, como que a gente identifica o falso? Espera o tempo e você vai ver o fruto. Alguém diz, mas eu sou assim, eu sou aquilo, eu sou assado, mas eu. Espera para ver o fruto. Espera na primeira topada que essa pessoa dá, o que vai sair da boca dela. Deus é maravilhoso. Não, hoje é uma bênção, né? Pá, bateu o dedão. Ó filho de Deus, né? Porque, meu irmão, as dores trazem para fora o nosso instinto. Você não sabe o que é teu instinto até você passar por uma dor. Aqui não fazendo mal, pouco caso da dor de parto das nossas irmãs, amém? Das nossas mães. Hoje nós estamos aqui no Dia das Mães, né? Certo? E quem é mãe sabe o que é dor de... Mas tem mulher, meu irmão, que vira uma leoa na hora do... Mano, cala a boca! Cala a boca, não fica falando para mim o que eu tenho que fazer! A pastoriana já foi em dezenas de partos, né? Ela é a parteira, irmão, da igreja. Desde os 14? Desde os 13 anos, essa menina que era menina agora se tornou uma mulher e mãe, né? Uma senhora, né? Uma senhora, jovem senhora, acompanha parto, irmão. E é cada história, né? E, irmão, na hora da dor, você solta a leoa que está dentro de você, aquelas irmãs calminhas. Oi, pastor, você vai comigo, né? A hora que chega a hora da dor, meu irmão, é grito, o marido, fica quieto! Segura aqui! Solta da minha mão! Né? E o marido, o que eu faço? Eu seguro, eu apalpo, não, o que eu faço? Né? Solta! Não, segura, solta, também eu seguro, solta, segura. Né? O irmão, o marido, meu irmão, sofre, hein, nessas horas. Tem uns que nem querem entrar, né? Certo? Vai lá que eu fico aqui de fora intercedendo por você, vai dar tudo certo. Então, na hora da topada, na hora da dor, a gente coloca as coisas para fora. Entendendo? O que está dentro sai, não tem jeito, irmão. Né? É na hora da crise conjugal que você sabe quem você é. É na hora da escassez financeira que você sabe quem você é. É quando falta que você sabe o que falta na tua vida. É às vezes na falta que você sabe a falta de caráter que você tem. É na falta que você sabe o que está faltando na tua vida. Está faltando fé. Porque a gente dizer, eu tenho fé, quando não precisa de usar fé, é fácil, não é? Eu tenho fé. Mas na hora que precisa de fé, você vai saber a falta que você tem. Então a gente precisa identificar. Às vezes a gente está muito correndo atrás do que está falso fora. Você primeiro precisa identificar o que é falso dentro de você. Às vezes ele está cuidando para tirar o cisquinho do olho do irmão. E Jesus disse uma coisa. Procura para nós aí, Nando. Você está preocupado com o cisco do olho do seu irmão. E Jesus está olhando para você e dizendo assim, olha no espelho um pouquinho. Só um pouquinho. E vê a trave que está no teu olho.
e vê o tamanho da trave que está aí. Não é um cisco, é uma trave, é um travessão. É uma árvore inteira. E você está preocupado com o cisquinho que está no olho do seu irmão. E Jesus disse, primeiro, tire a trave que está no teu olho. E depois você vai ver com clareza o cisquinho do olho do seu irmão. E sabe o que é que acontece? Quando você tem uma trava nos teus olhos e quer tirar o cisco do olho do seu irmão, você vai machucar o olho do seu irmão, porque nem você está enxergando. Porque repara no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está nos teus próprios olho? Seguinte. Como poderás advertir teu irmão dizendo, irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho? E tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho. Hipócrita. Retira, antes de tudo, a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, o primeiro trabalho é tirar o tronco que está nos meus. Depois que eu tirei o tronco, eu vejo corretamente. Às vezes eu digo, não é tão grande o cisco que estava no olho do meu irmão. Era bem menor do que o meu. E você vai com amor, carinho e misericórdia e compaixão e vai lá e ajuda o... Só quem entende que é pecador pode ajudar um outro pecador, irmão. Mais uma vez, só quem entende que é pode ajudar um outro pecador, porque você vai usar de misericórdia. Mas quando você não entende que tem um tronco, você vai com toda a força, meu irmão, e você fura o olho do seu irmão. Mete o dedão assim, irmão, quase arranca as bolotinhas do olho do irmão. Por quê? Porque você não percebeu o que está no teu olho. A gente é assim, a autojustiça, quando você tem muita autojustiça, sabe aquela coisa, você se acha bom demais, você não tem misericórdia dos outros. Você sai caçando erro em qualquer lugar. Sai caçando demônio na vida de todo mundo. Entendendo? Você vira o caça-demônios. Entendendo? E você sai caçando erro na vida de todo mundo. Você vê coisa errada em todo lugar. Só não consegue ver na tua vida. Uma das distrações do diabo é fazer você se tornar um caçador de defeito. Porque quando você está fazendo isso, o seu foco e a sua energia não volta para você mesmo. E você não se olha. E você não muda. Porque aquilo que você não enxerga em você, você não tem como mudar. Então são distrações. E a gente precisa entender que a nossa luta é contra essas forças malignas que se levantam para nos distrair, para fazer você lutar contra pessoas, para você fazer lutar contra algumas coisas que não são os alvos. Amém? Você tem que saber a luta e a batalha que você está travando. Amém, querido? E o nosso tempo é um tempo de muito engano, viu? As redes sociais é uma bênção, irmão. Eu gosto de ver lá vocês postando coisas sobre o Senhor, atividades que foi feito. Maravilha, glória a Deus. Mas não tem só aquilo, tem muita coisa ruim. Tem muita voz dissonante para deixar a gente confuso. Irmão, se até os líderes muitas vezes ficam confusos, imaginou? Se até o pastor, se não tomar cuidado, fica confuso, imagina as ovelhas. Esse eu posso, não pode, precisa, não precisa, deve, não deve. Ai, é isso, aquilo, aquilo outro, o que eu faço? Suga a sua energia. Aí você chega diante de Deus com uma adoração dividida. Uma adoração desfacelada. O diabo é assim, divide para dominar. Essa é a estratégia de guerra. Você sabe que toda estratégia de guerra é divida o exército, desfacela ele e depois ataca. O diabo tem usado essa estratégia hoje. E essa é antiga, viu? Desfacela, cria divisões de pensamento, divisões de sentimento. E Jesus disse, tende em vós. Paulo escrevendo aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, se eu não me engano. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo, humilde, obediente até a morte e a morte de cruz. Aqui eu quero fechar a mensagem. Os nossos dias só tem um antídoto
para a gente lutar contra essas falsas vozes desses falsos profetas que se levantam de divisões. Porque voz na Bíblia é direção. Viu? Voz na Bíblia é direção. Profeta Deus levantou para direcionar o povo. Mas o diabo vem e levanta falsos profetas para gerar o quê? Contaminação, divisão, dúvida. Ó, deixa eu ouvir uma coisa para você aqui. Se vacine. Tudo que você ouvir começar a gerar dúvida e confusão no seu coração, repreende. Repreende mesmo. Fala, Satanás, sai daqui. O Espírito de Deus não é um espírito de dúvida e de divisão, viu? Não é um espírito. O Espírito Santo é de convicção. A Bíblia diz que ele traz convicção do pecado. Ele não traz mais ou menos, será que é? Mas eu acho que não é errado. Será que é certo? O Espírito Santo, ele traz convicção. Você fala, é errado porque desagrada a Deus. Ele não deixa você na dúvida. O diabo quer que você venha na igreja, mas entre por aquela porta cheia de dúvida. Sabe por quê? Porque um coração dividido não assimila a mensagem que é ministrada. Não se deixe ser enganado. O espírito desses últimos dias é um espírito de divisão. Mas nós não vamos deixar que o nosso sentimento seja contaminado. O nosso sentimento será guardado. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Olha o exemplo do nosso Jesus, amém? Ele não foi arrogante. Ele poderia se utilizar. Satanás derrubou o primeiro casal, trabalhando na arrogância deles. Diz, quem são vocês? Vocês são igual a Deus? Não, vocês não podem viver desse jeito, não. Vocês têm que saber todas as coisas. Tá vendo aquela árvore lá? A serpente maligna. Tá vendo aquela árvore? E Eva disse, sim, tô vendo. Né? Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do conhecimento pleno. Você vai saber de todas as coisas. Pega ela. Quantas conversas Eva não teve com a serpente? Até que um dia a serpente seduziu ela. E ela disse, olha, é agradável aos olhos. Tem uma cara de boa. Vou comer. Pegou e comeu. Você sabe o que a serpente queria? Que Eva, o primeiro casal e Adão, perdessem a dependência e a confiança em Deus. E quisesse resolver as coisas e conhecer tudo na força da própria inteligência racional humana. Por isso a árvore era do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, não coma dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, a confusão vai entrar na cabeça de vocês. Vocês não vão andar por fé mais. Vocês vão querer andar por vistas. Vocês vão querer explicação de tudo. E vocês não vão ter explicação de tudo. E o diabo vai se assenhorar sobre a sua vida. Amém? Confie em Deus, querido. Confie na palavra de Deus. Não perca tempo com fábulas e com vozes dissonantes que tentam roubar você da presença de Deus. Amém? Glória a Deus.